Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. No início da semana, os vídeos aqui do canal foram falando sobre futebol brasileiro, rodada do Brasileirão e também sobre as competições sul-americanas, tanto Libertadores quanto a Copa Sul-Americana, com os jogos de ida das oitavas. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre futebol europeu, pois nessa semana temos a volta das principais ligas da Europa, das cinco principais, se você colocar, que são o Campeonato Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e o Alemão. A gente tem quatro delas iniciando nesta semana, só o Campeonato Alemão que inicia na próxima. Então, vou falar um pouco mais sobre cada uma delas, dando meu pitaco rapidinho sobre o que eu penso, minhas projeções sobre cada uma dessas temporadas. Então, eu já peço você deixar o seu like aqui, me seguir para mais conteúdos nas outras redes sociais e se inscrever aqui no canal também, se você não é inscrito, dá aquela força divulgando. E sim, tá muito frio. A previsão aqui em Botucatu, até pelo menos quinta, sexta-feira, vai estar um frio de lascar. Tanto que eu tô gravando de blusa, e geralmente eu não sou uma pessoa que usa muito blusa em casa, mas dessa vez não tá tendo. Hoje no serviço, aliás, eu trabalhei o dia inteiro com duas blusas para aguentar o frio. Tá feio aqui o negócio, não sei como tá na sua cidade, mas aqui no interior de São Paulo o negócio tá tenso. Então, bora começar pela ordem do começo de cada uma delas. Primeiro, começar falando do Campeonato Espanhol de La Liga, que é a liga que inicia primeiro, justamente na quinta-feira, dia 15, o jogo de abertura, o Atlético Clube, o Atlético Bilbao, contra o Getafe. Uma liga onde todos os olhos que não estão no Real Madrid e estão em como vai ser esse encaixe do Mbappé no time que é campeão europeu, é o grande time do mundo, que tem Vinícius Júnior e Bellingham, os dois grandes nomes concorrentes à bola de ouro dessa temporada, os prêmios individuais, e tem também Rodrigo, Valverde, o Real Madrid sem Toni Kroos, como será esse meio campo, e claro, a grande atração é o Mbappé, saber como vai ser esse encaixe dele lá. Vai também citar o Endrick chegando no Real Madrid também, como vai ser essa primeira temporada. E é o grande favorito ao título, não tem como ser outro. Você tem um Barcelona buscando se reforçar dentro de suas limitações, com o novo técnico, trazendo o Hans Flick, e vamos ver o que vai sair disso. Como será esse Barcelona sob novo comando? O Lamine Yamal chegando ainda mais como protagonista, não só do time, mas protagonista do campeonato. A contratação do Lyon é uma boa contratação, então o Barcelona também é uma atração legal e é o grande concorrente com o Madrid, mas para mim ainda está atrás. Acho que tem que melhorar alguns degraus para conseguir de fato brigar. E você tem o Atlético de Madrid tentando se reforçar, tentando também se fortalecer. Trouxe o zagueiro Lenormand para a defesa, trouxe o Julian Álvares para o ataque, acho que duas ótimas contratações. E o Atlético de Madrid que se carece mesmo de reforços, né? Um elenco que pede por isso uma renovação, especialmente na defesa. Além deles, você tem a atração do Girona, que vai estar disputando pela primeira vez a Champions League, e saber como vai ser esse time, né? Que Girona vamos ter para essa temporada. Perdeu várias peças importantes. Perdeu o Ian Couto e Savinho, os brasileiros. O Ian Couto foi para o Dortmund, o Savinho para o City. Perdeu o Dovbyk para Roma. O Alex Garcia foi para o Bayer Leverkusen. Então é um time que vai ter uma cara bem diferente. Vai ter que lidar com um calendário mais cheio. De que Girona será que vai conseguir manter pelo menos um bom nível para brigar por competições europeias? Então é uma atração. Você tem o Atlético Bilbao, que vem a cada temporada crescendo demais sob o comando do Ernesto Valverde, foi campeão da Copa do Rei, chegou a brigar por vaga na Champions e só não foi para a Champions porque o Girona foi uma campanha meteórica, muito acima. O Bilbao foi muito melhor que os demais. Então é a expectativa saber se o time vai conseguir manter esse nível que mostrou na temporada passada de pontuação e também dos outros times, né? Quem vai se aproximar, quem vai tentar se aproximar desse top 4, top 5 e brigar também por vaga na Champions. Você tem a Real Sociedad, que é um ótimo time, você tem o Betis, Villarreal, que são três times que geralmente estão ali sempre na parte de cima da tabela, brigando por vaga em competições europeias. Expectativas, quem sabe, um Valência tentando crescer, mas tem que ficar de olho se vai perder uma Bardachiville ou não. Se podemos ter alguma surpresa aparecendo ali, brigando ali com vaga em competições europeias. E também sobre a questão do Sevilha, que vem sendo uma decepção nas últimas temporadas, é um time que, por todo, se espera-se bastante, né? Se espera que seja bem mais competitivo, mas é uma liga que promete bastante coisa. Quem começa na sexta-feira tem início outras duas ligas. Primeiramente, falar do Campeonato Francês, a Ligue 1, que começa com o confronto entre o Le Havre e o PSG. Eu entendo quem diz que talvez a temporada menos interessante da Ligue 1, porque você não tem mais nenhuma grande estrela do futebol, né? O PSG saiu o Neymar, saiu o Messi, agora saiu o Mbappé. É um PSG sem grandes estrelas, mas ainda assim um PSG bastante interessante, focando o projeto de maneira diferente, uma nova visão de mercado. Eu acho
promissor, é um time que pode muito crescer para o futuro, até pensando no cenário europeu. É um PSG que também, por não ter grandes estrelas, talvez seja um pouco mais acessível aos demais. E é saber quem vai ser tentar ser esse concorrente. A expectativa é muito sobre o Olympique de Marseille. Contratou o De Zerbi, que é um técnico falar até em times maiores, se reforçou, o time está investindo bastante na janela, fazendo contratações, então é a expectativa que o Marcelo consiga finalmente se aproximar um pouco, né? Quem sabe ameaçar um pouco esse domínio do PSG. E até porque a última temporada foi uma decepção, apesar da boa campanha na Liga Europa, a campanha no Campeonato Francês foi péssima. Você tem também outros projetos interessantes, como o Mônaco, o próprio Nice, agora trocando de técnico, você tem o Lille, times que estão ali geralmente na parte de cima da tabela, como o Lens também. Tem curiosidade sobre como vai ser o Lyon, que fez um início péssimo na temporada passada, mas a segunda metade da temporada foi muito boa, tanto que chegou até a brigar a sonhar com vaga em competições europeias. Saber qual será essa versão do Stade Brest, que foi a grande zebra e conseguiu vaga na Champions pela primeira vez. Se vai conseguir manter o nível competitivo, possíveis novas surpresas, como o Strasbourg, que tem vários reforços ali vindo da parceria com o Chelsea, etc. Se a briga pelo título não é tão interessante, de fato, você tem muita disputa legal nas outras posições do campeonato francês. É um campeonato muito equilibrado, que vira e mexe tem alguma surpresa brigando em posição mais acima. E, assim, hoje é um campeonato muito mais de exportação. Eu acho que em nível técnico está atrás, querendo ou não, das outras 4 ligas. Mas ele tem um atrativo que você tem um foco muito grande em jovens jogadores. O campeonato francês é um campeonato, é uma competição onde vários dos jogadores que brilham ali vão estar em grandes clubes, nas ligas mais fortes, em breve. Então, vale a pena para quem gosta dessa parte, o campeonato ser bem interessante. Já que também começa na sexta-feira, esse sim, hoje é a grande liga do futebol mundial, a Premier League, jogo de abertura entre Manchester United e Fulham. Hoje me parece que a briga pelo título focada muito mais em Manchester City e Arsenal, acho que são, claro, alguns dos favoritos. Acho que a diferença deles para os demais aumentando, o City se reforçando com o Savinho, não perdendo jogadores para a Arábia Saudita, era uma preocupação. O Arsenal também buscando ir no mercado reforços pontuais. E eu prevejo que os dois vão mais uma vez disputar esse título. Você tem o Liverpool saída do Klopp, é uma atração, essa primeira temporada do Arne Slot. Um Liverpool até agora sem reforços, que preocupa um pouco, né, no meu caso. Você tem o Manchester United permanecendo com o Perhag, recebendo alguns reforços, e assim, eu estou gravando esse vídeo antes do início, né? Tem muita coisa acontecendo no mercado, esse time provavelmente vai ter mais contratações. Você tem o Chelsea com um novo comando e contratando 300 jogadores diferentes, e não dá para saber o que vai esperar desse Chelsea. Vai ser um time que vai manter o que foi o final da temporada, onde mostrou boas coisas, vem mostrando evolução, começando a ter uma cara, ou se vai ser uma bagunça, como foi em outros momentos. O Tottenham, segunda temporada do Ange, que deixou uma ótima primeira impressão no início. O Aston Villa perdeu para o Douglas Luiz, mas é um time que vai disputar Champions, vai ter que conciliar um calendário mais difícil, e é um projeto muito interessante. Vai visitar o West Ham, troco de técnico, que vem fazendo uma janela bem agressiva no mercado, então é um time que, para se ficar de olho, que pode crescer, além de Newcastle e tudo mais. Então é uma Premier League bem interessante. Eu vejo hoje City e Arsenal à frente dos demais. O Liverpool, pela qualidade, etc., um degrau abaixo, mas ali você tem o Tottenham, Chelsea, Manchester United, Newcastle, o Aston Villa, o próprio West Ham. Você tem um grupo de times ali que está ali. Não vai ser surpresa algum deles crescer e brigar com uma quarta posição, quinto lugar. Tem um grupo mais equilibrado, que pode tanto alguns times pesar para cima como pesar para baixo. E sem contar que você tem um Brighton, por exemplo, que fez boas temporadas recentes, o Crystal Palace, que terminou muito bem a temporada passada, e vale ficar a pena de ficar de olho, apesar da perda do Olise, de como será essa primeira temporada do Oliver Glasner, porque o desempenho na reta final foi muito bom. Então, você tem a volta do Leicester, a volta do Ipswich, depois de muito tempo longe, são atrações legais também. Então, a Premier League promete bastante. Um pouco menos agitado o mercado do que em outras temporadas, muitos clubes preocupados com questão de fair play, etc. Mas ainda assim, você tem movimentos bem interessantes, você tem novos trabalhos começando, uma temporada que promete bastante. E com dois favoritos claros hoje, que são City e Arsenal. E no sábado começa o Campeonato Italiano, que também tem potencial para ser talvez a grande liga dessa temporada. Ali com a Bundesliga, são duas ligas que prometem bastante emoção, briga também para o título, pode ter. Que começa no sábado com 2 jogos abrindo ali. Você tem Genoa e Inter, e Parma e Fiorentina. O italiano naquele ritmo de todo mundo contra a Inter. A Inter ganhou a última edição com os 2 pés na costa, um dos títulos mais dominantes do século, com certeza.
e uma Inter que se fortaleceu no mercado, imagino pontualmente para reforçar o elenco, trouxe Zelinski, Taremi para o ataque, e é a grande favorita, é o time hoje mais organizado, questão de ideia de jogo do Inzaghi, é um time muito bem treinado, que explora bastante a qualidade dos jogadores, e é a favorita, porém você tem Milan e Juventus tentando correr atrás disso, dois times mudaram bastante técnico, essa é uma marca do campeonato italiano, né? Mais da metade dos times estão com técnicos novos. E isso sempre traz uma incógnita do que vai acontecer. Mas hoje eu vejo o Juventus e Milan um pouco atrás. A Juventus trouxe o Thiago Motta, que fez grande trabalho no Bolonha, vem tentando ser agressiva no mercado para dar a ele melhores reforços, melhores condições. O ator Douglas Luiz e Kevin Tucan, para mim, duas ótimas contratações no meio campo. Está buscando outros jogadores, como Nico Gonzalez da Fiorentina, um nome interessado, entre outros. Você tem o Milan também, trocou de técnico, buscando se reforçar no mercado também. Fez bons desempenhos e resultados na pré-temporada, que anima um pouco o seu torcedor. Vamos ver como vai ser esse Milan, que trouxe o Morata, que é um cara muito respeitado dentro do futebol italiano, por tudo que fez já na Juventus. Além deles, você tem um grupo de times também ali bem equilibrado que pode se aproximar e brigar por uma segunda e terceira colocação, ou que hoje estão um pouco atrás. Você tem a Roma, uma segunda temporada com o De Rossi, que mostrou boas coisas no início do trabalho, que se reforçou bem, trouxe o Dovbyk, que foi um artilheiro de espanhol, fez bastante gol, uma mais forte no mercado. Você tem, por exemplo, a Atalanta, que pode ter uma grande perda, que é a saída do Koop Miners, teve duas problemas de lesão grave, que é o Scalvini e o Scamacca, dos jogadores importantes, mas ainda assim é um time que está há anos sempre ali das primeiras posições, com um trabalho muito sólido do Gasperini, e tem que ser sempre respeitado. Você tem também o Napoli sob comando do Antônio Conte, apesar de ser um Napoli com muitas incertezas, sem competições europeias. Tem a questão do Osimhen, que se não sabe se ele vai ficar, se ele vai sair nessa janela. Mas pô, você tem o Antônio Conte, que é um cara que é conhecido justamente por ser um baita técnico e também por ser capaz de conseguir resultados rápidos nos seus times. O problema é a longo prazo, né? A longo prazo ele é uma bomba relógio, isso é verdade. Mas eu já falei de Roma, já falei de Nápoles, de Atalanta, acho que três times que podem muito bem se aproximar de Juventus e Milan ali na parte de cima, que vão, para mim, brigar ali nessa parte. E você tem outros times também, né, que figuram ali na primeira parte da tabela. Você tem Lazio, Fiorentina, você tem o próprio Torino, que fez uma boa temporada. Tem a questão do Bolonha jogando Champions, como vai ser, um time que mudou bastante, né? Infelizmente perdeu muitos jogadores, mas tem que ser respeitado. O Monza que vem fazendo boas temporadas na Série A. Você tem, por exemplo, um Como subindo na segunda divisão, coletando vários jogadores conhecidos. Então é uma Série A cheia de atrações, também na parte de baixo da tabela, que promete bastante equilíbrio no meio com o rebaixamento. A temporada passada já foi assim, a promessa é que seja nessa. O campeonato italiano é um campeonato bem interessante, é um pouco até subestimado, para ser bem honesto, eu acho. E fechando, o último campeonato a começar, que é a Bundesliga, começa só na outra semana, na sexta-feira, dia 23, confronto entre o Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen, em que promete uma briga bem mais aberta pelo título, porque você tem o Leverkusen como atual campeão, perdeu poucos jogadores, não trouxe grandes reforços, sim, mas acho que o principal do Leverkusen foi ter mantido boa parte da sua base, mantido o técnico, e vai ser legal ver como vai ser essa temporada, né? Como vai ser, se vai ter evoluções na ideia do jogo, um Leverkusen jogando Champions, vai ser muito legal de se ver, tendo que conciliar esses dois calendários, que é sempre um desafio. Você tem, por exemplo, o Bayern de Munique, que com certeza vai estar mordido por ter perdido o título, perdido a sua hegemonia no futebol alemão. Trouxe o Vincent Kompany, uma aposta total e não sabe muito bem o que esperar. Vem sendo mais agressivo no mercado, trouxe o João Palhinha, o Olysée. Então a expectativa é que o Bayern que chegue mais forte, que quer deixar uma impressão melhor nessa temporada. Você tem o Borussia Dortmund, vice-campeão da Champions, trocando de técnico, o Lissain também, outra aposta no escuro que a gente não sabe o que esperar, mas o Borussia Dortmund indo bem no mercado, se reforçando bem, prometendo mais para essa temporada. Trouxe o Ian Couto para a lateral direita, o brasileiro. Você trouxe o Ihassi, que fez muito gol no Stuttgart, o Max Meyer também destaque ali no futebol alemão, o Pascal Gross, jogador do Brighton. Então o Borussia Dortmund se reforçando bem, deixando o seu torcedor animado nesse ponto. Além do, claro, do Leipzig, que é sempre uma força ali, está sempre nas primeiras posições. Você tem jogadores muito interessantes, como vai ser a temporada do Openda e do Chesco. Jogadores que já foram muito bem em suas primeiras temporadas pelo Red Bull Leipzig, e tem um potencial ainda maior de crescimento. Como vai suprir a perda do Dani Olmo, com certeza vai fazer bastante falta. O Stuttgart, que perdeu os jogadores, mas de que nível? Vamos ver o Stuttgart, até que ponto ele vai conseguir manter o nível competitivo que mostrou na última temporada, onde terminou na frente do Bayern de Munique, também segundo colocado
do último campeonato alemão e vai ter que conciliar a Champions League. Você tem outras equipes, o Hoffenheim fez um bom campeonato, o Eintracht Frankfurt, esse Borussia Mönchengladbach consegue brigar mais em cima, o Heidenheim, que foi a grande surpresa da última competição, conseguindo vaga na Conference, se vai manter ou não essa pegada, até que ponto também vai se manter longe ali da parte de baixo da tabela. Tem o São Paulo subindo da segunda divisão, e é sempre uma atração alternativa. Então é um campeonato alemão também bastante interessante nesse sentido. A Liga Alemã é uma liga muito legal de assistir, né? O cuidado que tem com o produto, estádios cheios, uma festa muito bonita, a relação que o torcedor tem com o seu clube e sempre bastante gols. É uma liga também bem divertida assim, para se assistir e bem acessível hoje no futebol, né? Hoje aqui no Brasil você tem vários meios de transmissão que passam jogos do alemão. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise aí sobre cada uma das 5 grandes ligas. Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda de algo, se quiser deixar palpites de campeões para cada uma dessas ligas, deixa aí o espaço livre para você comentar. Peço mais uma vez para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo para os amigos também fãs de futebol europeu, assim como eu. Muito obrigado por você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.